está em vez de festa, né? Desde o avivamento. Eu creio que muitos aqui já têm um avivamento, já receberam o avivamento. Amém. Tem mais avivamento para chegar por aqui. E eu creio que o Espírito Santo vai falar com você hoje. E aquele que não recebeu o avivamento ainda vai receber hoje. Amém, meu Deus. Amém? Amém. O tema que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é avivamento. Uma questão de sobrevivência. Aleluia. Questão de sobrevivência, irmão. Questão de sobrevivência espiritual. Para que você venha sobreviver com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém. O avivamento, irmão, é tudo aquilo que você busca na palavra, que você medita na palavra. Se você quer o avivamento na sua vida, está aqui, irmão, na palavra. Venha buscar. Eu creio que todo mundo aqui tem uma palavra, tem? Tem a Bíblia aí, tem? Então é fácil buscar o avivamento, não é, irmão? Ele está aqui na palavra. Então, irmãos, a gente tem visto em muitas igrejas falar do avivamento, movimento. Às vezes a gente vê assim, aquela igreja ali é avivada, a gente passa na rua, vê o barulho e tudo. Mas às vezes a pessoa confunde avivamento com movimento. Nós temos que entender que avivamento vem de Deus e o movimento vem do homem. Verdade. Se a gente entender que o avivamento vem de Deus, o Espírito Santo vai manifestar nas nossas vidas. Porque, irmão, todo aquele crente que é avivado é diferente, é separado. Aleluia. Se você, irmão, é separado, você é um vaso determinado, é um vaso escolhido. Porque todo aquele que é escolhido é separado do mundo. Amém, Jesus. Irmãos, às vezes as pessoas pensam que está na igreja todos os dias, o ano todo, já está avivado. Mas o que adianta você ir para a igreja todos os dias se você chega em casa e você não lê a palavra? Se você não procura intimidade com o Espírito Santo? Se você não conhece a palavra de Deus, você fica fácil de ser enganado. Porque qualquer pessoa pode dizer que está avivado e você vai aceitar. Porque você não conhece a palavra. Você não conhece o Espírito Santo de Deus. E quando você, irmão, está embasado aqui na palavra, o que Deus quer dizer para você, falar no seu coração, se chegar alguém falando para você de avivamento, se você tiver embasado na palavra, você vai saber se realmente é avivamento. Irmãos, lá em Efésios 5,14, a palavra de Deus diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém, irmão? Amém. Se você está disperso, está dormindo, está morto espiritualmente, essa palavra de Deus aqui quer falar contigo nessa noite. Para Glória a que tu venha Deus. se levantar, Glória a Deus. para que tu venha ressuscitar espiritualmente, que Cristo vai te esclarecer. Cristo não te desampara. Se tu se determinar, se tu colocar na posição, Ele vai falar contigo. Ele vai dizer qual a tua obra, qual o teu ministério. Então, irmão, nós devemos buscar a cada dia mais o Espírito Santo de Deus. E aonde nós achamos o Espírito Santo de Deus? Irmãos, meditando na palavra, buscando a cada dia mais. Eu vou falar em cima da palavra do versículo de Abacuque, que é o tema dos jovens, né? Que é jovens em busca do avivamento. Então eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Abacuque 3:2. Eu creio que muitos aqui já conhecem a história, porque é o mês todo a gente falando esse versículo. Então tá fácil já. E se eu perguntar, acho que todo mundo já sabe falar assim na sua Bíblia, né, irmão? Todos acharam? Amém. Então, o profeta Abacuque, ele ministra aqui nessa palavra a seguinte palavra: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amados, pode sentar mais. E Deus quer falar aqui nessa palavra para você. O profeta Abacuque, ele pediu para Deus avivar a tua obra. Aleluia. Qual a obra de Deus? Você é a obra
Deus. Amém, Senhor. E você está avivado? Você tem buscado? Porque se você pedir ao Espírito Santo, ó Deus, aviva a minha obra, aviva meu ministério, Ele vai avivar. Mas depende só de você. Depende de você colocar na posição. Depende de você ser um crente avivado, um crente determinado. Irmãos, em Jeremias 17, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: porque será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Irmãos, essa palavra quer dizer o que a você aqui essa noite? Quando você passa por uma prova, por uma dificuldade, o que você tem feito? Você tem negado a Jesus, ou tem entregado o teu problema a Jesus, tem confiado nele, colocado na mão dele? O que você tem feito? Porque a palavra de Deus diz aqui que nem no ano de sequidão não afadiga e não deixa de dar frutos. Às vezes, irmão, a gente passa pelo pequeno problema, por uma prova desse tamanho, pequenininha, e a gente já questiona a Deus. Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que Jesus está deixando passar por essa prova, Deus? Irmão, a gente tem que entender que quando a gente passa por uma prova, a gente tem que dar graças a Deus. Seja ela qual for, doença financeira, você tem que dar graças a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas na sua vida. E às vezes você coloca uma prova na sua vida, irmão. Ele sabe, Ele tem um propósito na sua vida. Se Deus coloca uma dificuldade, irmão, às vezes aquela dificuldade é para você acordar, levantar, despertar, porque você está dormindo, não está meditando na palavra. Irmãos, a gente tem que entender que o avivamento não é oba-oba, não é só vir para a igreja, pular, falar em línguas. Também faz parte, é bom o crente falar em línguas, é bom o crente entrar em ministérios, mas é bom para o crente, para a pessoa si própria, para ele se identificar. O crente, para ele ser avivado, ele também tem que conhecer a palavra. Ele tem que, cada dia que ele passa na vida dele, ele ter mais sede de ler a palavra. Porque o avivamento sem a palavra não é avivamento, é oba-oba. E às vezes a gente confunde isso. Porque a gente, às vezes, chega em casa, abre só a Bíblia da igreja, chega em casa, bota a Bíblia lá no rack, na mesa, deixa lá fechada, só vai abrir no próximo culto, ou às vezes na próxima semana. E como é que você quer que você seja avivado, se você não está lendo a palavra? Irmãos, outro dia eu encontrei um amigo meu aí na rua, tinha muito tempo sem a gente se ver, né? Então ele chegou para mim, conversou comigo e tal. Aí nós se falando, e quando a última vez que eu falei com ele, ele não era crente ainda, eu também não era, muitos anos disso. E eu encontrei com ele na rua e ele disse, a gente conversando, eu sou crente agora, sou evangélico, eu falo de ver e tal. Aí eu também sou evangélico, há um embora que sou em Jesus, já há mais de um ano. Aí ele, rapaz, tu tem quanto tempo de crente? Aí eu, tem quase um ano, não é mais um ano que eu sou batizado. Aí ele chegou para mim e falou assim, tu já falou em línguas na tua igreja? Eu disse, ainda não. Tu já cumpriu o ministério, já deu requeté? Aí eu disse, rapaz, ainda não. Porque eu tenho 6 meses de frente e já, quando o pastor começa a pregar lá na frente, eu vejo ele na frente do altar e vou parar lá no fundo da igreja. Eu disse, glória a Deus, amém, mas eu ainda não falo em línguas, não dou requeté ainda, mas eu creio que o Espírito Santo está para minha vida. Aí eu não quis questionar nada e tal, aí eu perguntei a ele depois assim, eu disse, meu irmão, tu tem 6 meses de crente, tu já leu quantos livros da Bíblia? Aí ele, irmão, rapaz, não li nenhum ainda. Aí eu disse, e tu tem Bíblia não? Ele, rapaz, eu pego da minha mãe emprestada da minha igreja. Eu, misericórdia. Eu não quis questionar nada, né, mas eu fiquei pensando, eu disse,
Que avivamento é esse? Que dá reteté, fala em língua, mas não leu o livro da Bíblia ainda. Então a gente tem que estar embasado na palavra, porque quando acontecer uma coisa dessa, a gente vai dizer, tem alguma coisa errada aí, vamos buscar, vamos ler, porque esse negócio aí está errado. Você tem que estar avivado. Irmãos, avivamento é tudo aquilo que você faz com vontade na igreja, que você faz com carinho, com determinação, como se fosse para você. Porque às vezes o crente vem para a igreja, mas não se coloca à disposição da obra. Às vezes tem irmão precisando ali para o crente marca dificuldade, não vai. Então você não tem avivamento quando você não se dispõe para a obra, porque você está se dispondo para Jesus. Porque quando você faz alguma coisa para a obra, você está fazendo para Jesus. Então, irmão, o crente ele tem que ser obediente ao seu pastor, ao seu pai, à sua mãe, a sua família. Ele tem que dar atenção à sua esposa, ele tem que ouvir a sua esposa, o esposo também. Ele tem que estar embasado na palavra, porque isso tudo que eu estou falando aqui, irmão, se você ler na palavra, ensina aqui na palavra como você deve ser, o que você deve fazer para você ser o crente avivado. Irmãos, eu vou falar aqui uma história que aconteceu na cidade de Salvador, é verdade, um crente avivado. Para você ver o que é que Deus faz na vida do crente avivado. Quando o crente é determinado, quando o crente é escolhido, ele é separado e ele faz a diferença. Glória a Deus. Fique ligado no que eu vou contar aqui agora, que você vai sentir o Espírito Santo de Deus na sua vida. Irmãos, em Salvador tinha um crente, ele era muito conhecido na avenida, né, que ele morava. O pessoal conhecia ele lá como um crente. Ele morava numa avenida muito grande, então ele conhecia todo mundo da avenida, porque todo dia que ele ia para o trabalho, ele saía dando um bom dia a todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, todo dia lá, todo dia ele passava nessa situação. Só que ele percebeu que tinha um abençoado que não gostava dele, não. Aí ele passou um determinado dia e... Bom dia, vizinho. O vizinho olhou para ele assim e disse: se o dia for bom, mais tarde eu lhe digo. Aí o crente voltou e disse: vizinho, qual lhe pergunte? Qual o seu nome? Aí o vizinho disse: e lhe interessa? Aí o crente respondeu: me interessa muito, vizinho, porque eu vou orar por tu e vou falar teu nome para Jesus. Aí o vizinho disse: eu não gosto de crente não. Aí o crente: irmão, se você gostar, a gente vive. Se não gostar, a gente vive do mesmo jeito. Que crente ousado. Irmão, vizinho, eu acho que você, na verdade, no fundo do fundo, você não gosta mesmo de Jesus. Aí o vizinho olhou para ele assim: eu não gosto mesmo não. Ele: irmão, você fica sabendo que Jesus é bom. Ele: o quê? Jesus é tão bom, vizinho, que uma praga com você está viva. Aí o vizinho: mas você é desaforado. Aí o vizinho foi embora e aí continuou. Todo dia que o vizinho passava na porta daquele, o crente passava na porta do vizinho, o vizinho sentado na cadeira de balanço, que era aposentado, ficava todo dia lá 6 horas da tarde, descansando. Aí o crente passava: Jesus é bom, vizinho. Todo dia: Jesus é bom, vizinho. E o vizinho pelo aquele crente, já estava de Deus como crente. E aí foi passando todo dia: Jesus é bom, Jesus é bom. O vizinho já estava tão indignado com o crente, que quando via o crente voltava na avenida, ele para dentro de casa. Aí o crente via, ele fazia isso, corria, chegava na frente da casa: morreu, não foi? Mas Jesus é bom. E aí continuou. E passou durante 6 meses essa situação. O crente determinado, o vaso escolhido, passando na avenida e na frente da casa do crente, que dizia para o crente: Jesus é bom. Aí de tanto ele falar Jesus é bom, o vizinho lá do abençoado colocou o apelido naquele rapaz de Jesus é bom. Aí toda vez que ele saía da rua, ele: Jesus é bom. Aí o vizinho já estava já prestes a responder para esse crente. Aí passou mais uns 3 meses e essa situação, o crente, um determinado dia, o crente foi vindo para casa, né, do trabalho, com sua marmita na mão, vindo, e quando ele pisou na avenida, ele sentiu algo diferente na avenida. Aí tem alguma coisa errada. Aí ele viu lá na frente uma multidão, todo mundo de preto, óculos escuros, todo mundo triste, ele tem alguma coisa errada.
Aí ele continuou caminhando, foi se aproximando da multidão. Quando ele chega lá, ele percebeu que era na casa do vizinho, aquela multidão. Ele, alguma coisa aconteceu assim. Sem entender, ele vai pedindo licença ao pessoal, entrando e tal. Quando ele percebe, tem uma grande capela em uma das formas da casa. Ele olha, aí olha e a morte tirou férias pela vida. Quando ele vai tentando sair daquela multidão, o vizinho sai dentro de casa, em direção a ele, pega no colo do crente, diz: crente, eu nunca tive só um inimigo na minha vida, mas pense no cara que eu tenho raiva de tu. Mas eu tenho raiva de tu, crente. Arrastou o crente, pegou o revólver, tirou o revólver da cintura e botou na boca do crente. O crente sem querer não falar, sem poder falar. E o pessoal: não faz isso não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Aí ele: quem tocar em mim eu mato. Se tocar em mim eu mato o crente e mato quem tocar em mim também. E foi aquele rebuliço, ele arrastou o crente para dentro de casa. Chegou dentro de casa, mostrou que um caixão dentro de casa na sala. Tá vendo esse caixão aí, crente? Tá vazio. Arrastou o crente, vem cá, crente, pela camisa, botou no quarto, jogou o crente no quarto. Tá vendo essa criança aí, crente? Essa criança aí é meu filho, tem apenas 7 aninhos. Já era para ter saído do caixão. Eu não deixei sair, crente, porque eu sabia que ia passar hoje aqui. Aí botou o crente lá no quarto e disse: crente, tu anda me exportunando por longos 6 meses, dizendo que Jesus é bom. Mas se tu me provar hoje que esse Jesus é bom, de fato e de direito, vai sair 2 aqui, meu filho e tu, eu te mato. E aí trancou o crente no quarto, deixou o crente lá dentro, saiu, foi aquele rebuliço, o pessoal chamou a polícia. Aí a polícia chegou e entrou na casa do policial, ele era policial aposentado. Aí o policial que chegou era soldado, disse: não, a gente não pode entrar porque é capitão, e aí a gente tem que ter um mandato. O pessoal: vai esperar matar o crente, está lá dentro. Aí mandaram avisar na casa do crente, a família do crente chegou lá, avisou a mulher do crente, a família do crente, e foi aquele rebuliço. O pessoal, todo mundo gritando para matar o crente. A família do crente começou a orar. A esposa do crente botou o joelho no chão e disse: Jesus, se é chegada a hora do meu esposo, Jesus, que seja feita a tua vontade, mas eu não vou negar para dizer que tu és bom, Senhor, tu és bom, Jesus. E os filhos do crente botaram o joelho no chão, começaram a orar e diziam: Deus, não leva o papai não, Deus, não deixa o papai morrer não, Deus. E aí foi aquele rebuliço dentro de casa. Daqui a pouco o crente bate na porta: vizinho, se Jesus quiser ressuscitar teu filho, ele ressuscita. Mas se ele não quiser, eu vou morrer. Mas eu vou dizendo que Jesus é bom. Glória a Deus. E aí continuou aquele rebuliço da igreja, e todo mundo lá querendo invadir para poder tomar arma desse policial, e o policial lá dentro. Aí nesse inteirinho, o crente lá dentro com a criança, botou a criança no colo e começou a chorar. Botou a criança no colo e começou a falar: ô Jesus, tu és bom, Jesus. Ô Jesus, tu és bom, Jesus. E com isso ele foi chorando, e a lágrima dele molhava o rosto da criança, e ele ainda gritando: ô Jesus, eu estou sentindo a dor da morte, Deus. Vai ser chegada a hora, Pai, eu não vou negar. Eu não vou dizer que tu és ruim, Pai. Tu és bom, Jesus. E aí nesse tempo que ele está orando, chorando, ele sente a fechadura da porta abrir, e o pessoal grita lá fora: eu vou cair para matar o crente. Corre para não deixar de matar o crente. E aquele movimento quando o vizinho abre a porta e pergunta com a arma: e aí, crente? Quando o vizinho fala: e aí, crente? A criança abre os braços e fala: papai, papai! Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, entenderam o que Deus faz na vida do crente? Glória a Deus. Esse crente era privado, e o poder de Deus dele estava na vida. Aleluia! Deus estava na vida dele. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmão, quando está na vida do crente, o crente faz a diferença. Glória a Deus. O crente tem poder. Ele chega na igreja, ele faz a diferença. Ele chega no trabalho, ele faz a diferença. Ele chega na faculdade, todo mundo sabe que ele é crente, porque ele é separado. Glória a Deus. É assim, irmãos, que nós devemos ser. Temos que ser separados. Porque a palavra de Deus diz, irmão, que nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Então, irmão, se a gente olha para o mundo, a gente não pode se misturar mais. A partir do momento que a gente sobe aqui no altar e aceita Jesus, a gente tem que viver só para Ele. Tem que buscar só Ele. Louvado seja Deus. Porque, irmão, como aconteceu com esse crente, ele não negou Jesus, mesmo ele sentindo a morte, a dor da morte ali, o homem com a arma, mas ele não negou Jesus. Ele a todo momento dizia que Jesus é bom. Glória a Deus. Às vezes, irmão,
problema ou alguma situação, a gente até esquece do nome de Deus. Por coisa pequena. E esse crente determinado, ele disse: eu não vou te negar, Jesus. É chegada a hora da minha morte, mas eu não vou te negar. E Jesus fez um milagre naquele dia. Ressuscitou a criança. Glória a Deus. Porque ele era um crente determinado, ele tinha poder, ele tinha avivamento. Então, irmãos, é assim que Deus faz. O avivamento para o crente é importante para que o crente se levante. Para que o crente se levante, tem que ter avivamento. Louvado seja Deus. E o avivamento verdadeiro, o avivamento baseado na palavra. Porque quando nós temos um avivamento baseado na palavra, a gente não cai hora nenhuma. Porque o Espírito Santo está todo momento ali com a gente. Quando o inimigo tenta contra a gente, ele cai por terra. Porque o Espírito Santo quer estar ministrando ali ao seu favor. Irmão, a palavra de Deus diz lá em João 4,14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará dele uma fonte de água, que solte para a vida eterna. Glória a Deus. Você, irmão, tem bebido da água que tem estudado? Tem buscado cada dia mais o Espírito Santo na sua vida? Você tem se dedicado às coisas de Deus? Tem dado prioridade às coisas de Deus? Porque, amados, quando a gente dá prioridade às coisas de Deus, Deus ele garante a sua vitória. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado aí: você já tem um avivamento? Diga aí de novo: não deixe o seu avivamento ser roubado. Amém, irmãos? Sabe como é que o avivamento é roubado, irmão? Alguém aqui sabe quando é que o avivamento é roubado? Eu creio que sabe, né? Quando a gente deixa de vir para a igreja, quando a gente deixa de ler a palavra, quando a gente deixa de fazer a obra, quando a gente tem a oportunidade de estar participando de um grupo aqui na igreja e a gente diz não. A gente tem a oportunidade de participar de um grupo de teatro, de um grupo de dança, do grupo de louvor, mas às vezes a gente diz não. A gente não faz a vontade de nossos pais, não obedece nossos pais, não escuta o conselho que o pai dá para a gente. Isso tudo, irmão, você deixa o avivamento ser roubado da sua vida. O avivamento é tirado da sua vida a partir do momento quando você nega essas coisas. Quando você deixa de buscar a palavra de Deus. Quando você está em espírito, meditando, você sente a presença do Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus. Você vê a diferença. Tudo corre bem quando o Espírito Santo está na sua vida. Porque, irmãos, a gente tem que entender que Jesus é bom. Aleluia. Todo tempo, Jesus. Jesus é maravilhoso. Temos que viver, irmãos, pela fé. Temos que ter fé que Jesus é bom, que Jesus transforma, que Jesus muda. Irmãos, se a gente crê que Deus é bom, que Jesus é bom, a gente tem que fazer a vontade dele. A gente tem que buscar a Jesus. Porque, irmãos, a gente buscando a Jesus, a gente tem intimidade com o Espírito Santo. Você vai ter uma vida diferente. Você vai ser um crente diferente. Não vai ser um crente de movimento, vai ser um crente do avivamento. Amém, irmãos? Quantos aqui nessa noite sentiu a presença do Espírito Santo? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de agradecer a oportunidade aos irmãos aí que convidou para ministrar uma palavra essa noite. Estava um pouco nervoso porque é a primeira vez, mas o Espírito Santo ele não envergonha o crente. Ele é fiel. Então, que Deus abençoe a todos. Amém? Amém, meu Deus.